Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Beleza Pod, Estilo Pod, com a Carol Barroca e o E Will. Will Costa. Exatamente. Carol, o último episódio está lindo, né? A gente vai começar, já está no Lindíssimo. ar, a gente vai começar a Já. soltar os shots, né, pro pessoal. E Isso. esse episódio, o último gravado, gente, foi falando sobre mim, o meu trabalho, e sobre a Carol e o Sobre trabalho mim. dela. Foi sensacional. Falando sobre Olha, mim, falando sobre eu, falando sobre nós. caso você tenha chegado agora de paraquedas e não conheça a gente, Will Costa é cabeleireiro visagista, ele é cuidador por excelência e ele está há mais de 20 anos de mercado, tá? Então, é uma pessoa que entende muito, muito, muito de cabelo e de cuidado, tá? Então, ele inclusive é reikiano, né, Will? Também, Nossa, também. tem várias Eu acho formações. que no episódio não deu pra contar tudo, né, Não, Carol? não, mas a gente teremos outro, tá? Aguardem aí. E enfim, bem-vindo, você que chegou. Eu sou Carol e Carol Barroca, aliás, olha, porque eu fico toda nervosa na hora de me apresentar. Eu gosto de apresentar os outros, mas a mim não, né? Mas olha só, eu sou jornalista, eu tenho um mestrado na área de marketing e atuo como consultora de estilo. Então, esse podcast foi pensado e está sendo feito com muito carinho para você que acompanha a gente aqui, que chegou, continua acompanhando a gente. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, porque para a gente é um estímulo, uma ajuda muito grande, tá? Para a gente continuar fazendo esse trabalho bacana. E a gente está falando aqui sempre, não só de beleza e estilo, mas principalmente de bem-estar, tá? Exatamente. E esse é o tema que a gente vai falar hoje, né, Carol? Nós temos Exato. a honra de receber nosso convidado, Gonçalo Vicente. Ele é idealizador do projeto, né, da Mielo. Ele vai explicar para a gente como foi que tudo se deu. O Gonçalo, ele é radicado no Brasil há mais de 10 anos, né? Ele tem uma fazenda em Catolé do Rocha e ele fabrica mel e derivados de mel, tudo que vem das abelhas. Eu entendo um pouco de abelhas e mel, Carol, porque na verdade a gente estava conversando com o Gonçalo anteriormente. A gente tem o acesso a esse mel que é comercializado, não é isso? Pois é um mel industrializado, na Exato. verdade. Então, a primeira pergunta vai justamente ser essa, tá, Gonçalo? Qual o diferencial do mel que você coleta e produz para esse mel industrializado que tem no supermercado? Bem, eu sou português, eu faço sempre essa ressalva para as pessoas sintonizarem o meu sotaque. Não, ninguém percebeu. A grande diferença é que o mel, normalmente, que a gente encontra no supermercado, é um blend de mel. Ou seja, tem toda a mesma tonalidade, todo amarelinho, e o mel, na realidade, não tem aquela cor originalmente. Tem aquela cor em algum momento do ano. Mas o mel depende da abelha e a abelha depende da flor. Se a florada é mais escura, o mel não vai ser claro, não casa. Por exemplo, na fazenda, nós temos mel de 4 cores por ano. Nós temos o mel rubi, que é este aqui, o mel mais amarelo, um verde e um marrom. E a grande diferença... Vou mostrar aqui. Então, a grande diferença entre o mel industrializado é que é um mel de uma cor só. Então, é um mel... ele é, de certa forma, cozinhado com diferentes cores para ter toda a mesma aparência. No meu caso, eu colho o mel cru, que é um mel que não passa por qualquer blend, ou seja, eu escolho o mel tal como vem da colmeia, com aquela cor, e tem de tudo. Tem clientes que adoram o mel pela cor diferente que eu tenho, e tem clientes que rejeitam porque ele não é o mel amarelinho tradicionalmente conhecido. Nossa, mas quando você falou assim, as marcas, na verdade, pegam e cozinham o mel para deixar uniforme a cor, no que isso acarreta na qualidade? A grande vantagem que isso acarreta para a indústria, porque, infelizmente, nós vivemos num mundo capitalista, é que quando você aquece o mel e cozinha a cor, por assim dizer, faz aquela mistura de cor, o mel tende a ficar sempre líquido, certo? E o mel natural tende a fazer um depósito. Ao final de algum tempo, fica um depósito. Só que quando você coze o mel, você consegue duas coisas. Primeiro, você consegue que ele fique com a mesma cor, uniforme,
e consegue fazer com que ele evite ficar pedrado, esse Sim, açucarado, sim. como as pessoas dizem. Sedimentar, né, É. no fundo. Só que aí tem um problema, é que você cose todas as enzimas vivas do mel. Aí você Nossa. cose todos os benefícios. Tudo o que você Uhum. tinha a ganhar com a adição de mel, você deixa de ganhar. Apenas ingere uma caloria vazia. Certo? Exatamente. Então, quando você... Era isso que eu ia dizer. Será que vira tipo um açúcar? É um açúcar. Entendeu? É um né? açúcar diferente, açúcar de mel, só que não tem os benefícios do mel. O mel é um bactericida, tem essências de própolis, então são alguns benefícios que o mel tem. Quando a pessoa come mel, a pessoa come saúde. Se a pessoa consumir mel cozido, a pessoa come um produto doce. Ponto. Perde açúcar, todas as entendeu? propriedades, Todos os benefícios, né? Todos os benefícios de consumir mel. E qual que é a diferença, assim? A primeira diferença que eu poderia destacar no consumo de mel para nós humanos. A grande diferença, eu tenho várias aplicações do mel, mas o mel, toda a gente sabe que faz bem, sobretudo aqui no Nordeste, nós dizemos, apesar de ser português, já estou aqui há 12 anos, já me considero nordestino. Já é nordestina, gente. As pessoas dizem, o mel é bom quando a pessoa está com dor de garganta Uhum. e é bom com cana. É claro. Melhor. Mas o mel é muito maior que isso, certo? É. Só para vocês terem uma ideia, o mel foi encontrado junto com os sarcófagos na pirâmide dos egípcios. As múmias eram enterradas com ouro e com mel. Mel. Certo? Olha, Que era super valioso, né? E para vocês terem uma ideia, quando foram abertos esses sarcófagos, esse mel estava intacto. O mel é o único produto animal, de origem animal, que não estraga, não tem prazo de validade. Por uma questão de regulamentação no Brasil e nos outros países não é dessa forma, o mel, todos os produtos alimentares têm que ter um prazo de validade. Então, no Brasil, a regra obriga que o mel esteja um período de validade durante 2 anos, mas o mel não expira. Então, se o mel não for adulterado, for in natura, sem cozimento de cor, sem qualquer adição, o mel fica intacto a vida toda. Ou seja, a gente morre e o mel fica. Exatamente. Entendeu? que legal. É muito rico, né? Um produto riquíssimo, né? Exatamente. Tanto o mel como outros produtos que vêm das abelhas. A história mais curiosa que eu conto é que uma abelha normalmente vive entre 28 e 35 dias, certo? Ah, super pouco, Super gente. pouco. Sendo que na colónia, numa colónia de abelhas, numa caixa de abelhas, há sempre uma abelha rainha, certo? E essa abelha rainha vive 4 anos. Porquê? Porque a abelha operária, ela consome uma pequena parte de geleia real nos primeiros 2 dias de nascimento e de resto consome o mel. Sim. E a abelha rainha vive 4 anos só se alimenta de geleia real. Então, para além das abelhas, além do mel, para além do própolis, há uma série de outros produtos, como por exemplo a geleia real, pouquíssimas conhecidas. É muito explorado na Europa em dermocosméticos, de valores exorbitantes, mas atualmente o maior produto para a longevidade, o melhor produto para a longevidade encontrado in natura, está numa caixa de abelhas. Ou seja, é como se fosse o leite materno das abelhas, é a geleia real. E já tem isso em qualquer caixa de abelhas. Em pequena quantidade, mas tem. Mas tá lá. Entendeu? Aí, um dos produtos que você estava mostrando aqui pra gente é o mel você bota o mel e o favo dentro. É, exato. Quando nós vamos no supermercado, nós normalmente encontramos mel. Todas as cores. Ou então dos formatos. Sendo que o mel é sempre da mesma cor. Ou seja, sempre um frasco transparente de plástico. Sim. E o mel dourado. Aí eu decidi inovar. Então a primeira coisa que eu fiz foi criar uma embalagem assim mais chamativa, certo? Para a pessoa poder encontrar logo na gôndola. Só que eu percebi que, apesar de nós sabermos que as abelhas fazem o favo, muito pouca gente tinha visto um favo ao vivo. E consumiu o favo, né? Eu não sabia que podia consumir o favo. Eu tive, então, uma infância muito feliz. Porque desde criança que eu me agarro nos favos. E adoro. Mas é muito interessante o favo. Porque o favo é uma mistura feita pela própria abelha. É como se a abelha fizesse uma escultura. Aí faz um opérculo, um vasinho. Isso. Ela faz o opérculo, uma casinha. Aí enche de mel e depois sela com cera. E aí isso vai ser um alimento para ela lá na frente. Sendo que essa sensação do favo é uma coisa muito diferente.
Porque o favo, por ser uma estrutura com cera, ele acaba por fazer quase um chiclete de mel, não é? Inclusive, o favo no Brasil chama-se favo de mel, mas em espanhol, em castelhano, na realidade, chama-se chiclete de mel. Chiclete de mel. Ah, Porque favo legal. é uma coisa muito interessante, não é? Muito, muito interessante. E aí eu fui inventando produtos para mostrar que o mel não serve só para dor de garganta e com cana. É bom também, é ótimo. Sim. Mas tem o mundo é maior, Outros né? e maiores benefícios, É, né? exatamente. E a partir do mel, você foi criando o mel cremoso, né? Que é um lançamento, Exato. né? Você foi criando também outro mel aqui que você estava falando para gente. Explica para o pessoal qual foi o primeiro e quais foram os descendentes, né, nessa cadeia. Então, o primeiro, e o meu principal orgulho, é este mel, que é o mel silvestre. Inclusive, transmitiu essa imagem para a logomarca, não é? Sim. Porquê que o mel tem esta cor laranja? Porque o meu primeiro mel foi desta cor laranja. E eu achei muito interessante porque saía da mesmice do amarelo, certo? E não tem nem a abelhinha, nem o ursinho. Eu adoro as abelhas, mas não é preciso Nossa. Sim, claro. estar até o tempo todo com as abelhas. E depois eu decidi criar o mel com favo para dar aquela experiência sensorial. Que é esse É esse mel aqui, com favo. que é este mel com favo. Joga aqui para essa câmera mais próxima. Aí, o pessoal pode ver. Inclusive, eu posso abrir às vezes. À vontade. O produto É bem seu. fechado, gente. Pode Ó, não tem. E aqui dentro tem Olha, o favo, ou seja, Ai, que meu legal. Deus do céu. e favo. Então, quando a pessoa deseja fazer uma experiência diferente, receber alguém em casa, ou então mandar saudades da infância, né? Tem a possibilidade de comer o mel in natura, certo? E é uma experiência sensorial. Transcende aquela parte do mel, passa a ser quase uma experiência meio gourmet, porque como o mel em outro estado, não é? Em vez de ser um estado líquido, é um estado mais sólido, certo? E é muito interessante, porque é como se fosse uma explosão na boca. É uma estrutura de cera, a pessoa morde Nossa. e o mel vaza dos opérculos, então enche a boca de mel. É muito interessante. e esse é o que mais usa na gastronomia ou não? É os chefes de cozinha, os confeiteiros gostam muito desse? Eles adoram este mel. Inclusive, nós fornecemos os principais restaurantes aqui em João Pessoa e em Recife, São Paulo, alguns também, em que a gente fornece o mel com favo. E alguns restaurantes só o favo, porque se abrilhanta muito o prato. Cada vez mais nós vemos na alta gastronomia as pessoas usarem aquelas plantas comestíveis, as punk. Sim. Só que nada como dar uma experiência ainda mais natural, que é apresentar o mel na sua estrutura de origem, certo? E aí eu criei outros produtos complementares, sempre com mel, preservando a identidade do mel, preservando todos os benefícios do mel, mas fiz algumas mudanças. Por exemplo, apesar de na fazenda nós termos apenas mel silvestre, eu descobri que havia um mel que nós tínhamos na fazenda que ele açucarava, pedrava com mais facilidade. Sim. Porque muitas vezes as pessoas tinham uma rejeição. E eu disse, eu sou muito criativo, eu gosto muito de inventar coisas e produtos. E a minha esposa, inclusive, diz que não parte sossegada enquanto eu não inventar um produto novo. Mas que bom. Não é? Isso é ótimo, isso é muito Aí bom. me fazia confusão, e é um termo que se usa no Brasil, e eu não achava interessante. Quando a pessoa suja alguma coisa, com pinga alguma coisa, a pessoa diz Melado. Aí eu disse, meu amigo, Isso mel. me ofende, né? Não, mas o melado também pode vir, no caso nosso, da cana-de-açúcar. Sim, também. Só que eu associei logo ao mel, até porque já há pouco tempo pode ser. Empobrece um pouquinho o mel, né? Verdade, mas assim, também tem esse recorte. Sim, Aqui claro, no Nordeste, a cultura da cana-de-açúcar sempre foi grande, muito forte, forte. maravilhoso. Exatamente, foi fonte de riqueza durante alguns séculos aqui no Brasil, inclusive. Aí eu decidi fazer um mel de uma forma diferente, ou seja, é um mel de forma cremosa. Em vez de a pessoa colocar em cima da salada de frutas, do iogurte, de uma tapioca, a pessoa barra no pão. Ai, meu Certo? Deus, não, esse E não podcast, tem mel lá. gente, Que é esse acabando aqui. É um produto novo. Ele é acabando cremoso. É muito interessante, tem assim esta cor azulada, porque ele é um mel airado, então é uma textura mais suave, certo? Nossa É literalmente um mel cremoso. Você barra no pão e ele não pinga. Sendo que, como é de uma florada específica, neste caso predominante, ele tem um sabor muito semelhante ao doce de leite. Eu dei aqui a Carol para experimentar, a cheirar, e é incrível, porque continua sendo mel, só que só o facto de você airar o mel
você vai libertar outros aromas que às vezes estão escondidos. É como se fosse uma taça de vinho. Ou seja, quando pega num vinho, se tiver temperatura muito quente, a pessoa sente o álcool, se tiver muito frio, não sente nada. Então você vai conseguir navegando nos diferentes aromas. Com o mel silvestre, só o facto de ser airado vai permitir com que eu liberte um cheiro diferente, certo? E essa cremosidade que é surpreendente, ou seja, não mela. Quis evitar essa parte do não Não, mela. ela. Certo? Genial, genial. Gonçalo, aí você trouxe também para mostrar aqui para gente as velas. Certo. Explica um pouco como é que é esse processo também, a partir do mel, a cera de abelha. Vem, me explica. Então é muito interessante. Eu sou economista de formação, então eu acho que nada se deve perder. Quando a pessoa colhe mel, o quadro das abelhas, a caixa de abelhas é constituída por vários quadros, e os quadros são opérculos criados pelas abelhas, elas preenchem com mel e elas selam com cera, certo? Quando a pessoa vai recolher o mel, a pessoa raspa essa cera, desperdiça a cera e centrifuga o mel. Olha Aí só. ser lixo, certo? Não é? Aí eu disse, não, eu não vou desperdiçar nada. Então eu fiz o quê? Eu filtrei essa cera, certo? Tiro as impurezas da cera, uma coisa que seria lixo. Eu contratei uma empresa que faz os perfumes da L'Occitane, da Jo Malone, são perfumes de classe A. Sim, na coisa Europa, sendo que as fábricas, a fábrica que cria esses perfumes é aqui no Brasil. Aí eu bati na porta e disse, eu sou português, eu moro no sertão da Paraíba e eu quero fazer umas velas, mas só eu tendo os meus perfumes. E assim foi. A gente criámos em conjunto 3 pirâmides olfativas, que são velas batizadas pela minha esposa, na época da pandemia, em que a gente começou a ir elicando quais eram os principais fatores para a gente ter uma vida feliz. Essencial. Então, na cabeça da família, a gente chegámos a esta adaptação, que era afeto, otimismo e gentileza. Ou seja, esses são os 3 pilares que a gente não consegue controlar, mas quase a gente deve lutar. Então foram criadas 3 velas com a cera de abelhas e com esses perfumes. Essas fragrâncias são 11 fragrâncias que conjugadas criam um perfume. Sim. Com nós de cabeça, de corpo e de fim, em que foram criadas essas velas e que são criadas para diversos ambientes. Por exemplo, a de afeto, que é para um momento mais tenoroso, é uma vela em que junta notas de vinho com notas de pétala de rosa e pimenta. Ou seja, é mais quente. Uma otimismo tem notas de canela e de açafrão, que é um ambiente mais estéril, por assim dizer, ou seja, para usar numa área de trabalho. Sim. E nós temos uma que é a gentileza, que é com notas de manjericão, de basílico e de limão, que dão uma sensação de frescor. Então a ideia era a pessoa ter uma vela de manhã, que acompanhava o nascer do dia, certo? Sim. Durante um banho, durante um duche, a gente acendia essa vela, chegava no escritório, entrava numa outra pirâmide olfativa e à noite, na hora de relaxar, acendíamos uma afeto. Ou seja, uma pensada para literalmente acompanhar o dia inteiro. Exatamente. Porque muitas vezes a nossa vida é rica de momentos. Então, há momentos em que nós entramos num salão e nós sentimos um cheiro diferente. Entramos num supermercado e tem aquele cheiro de pão. Cara, a pessoa não tem vontade de comprar pão, mas só o facto de o cheiro de pão quente invadir as nossas narinas, nós vamos correndo para a padaria. Então eu quis aproveitar um produto, ou melhor, quis aproveitar o lixo para tornar luxo, certo? E inclusive essas velas têm sido um sucesso muito grande, porque são produzidas lá na fazenda, por pessoas que trabalham lá na fazenda. Elas gostam de me chamar chefe e eu digo, somos sócios, certo? Que bonito, legal. Porque elas percebem a função da produção que elas entregam, estão muito alinhadas, e então elas gostam muito de participar, porque a Miel não é uma empresa como si só, é uma filosofia, ou seja, as coisas são inspiradas para
gerar riqueza, uma empresa vive de gerar riqueza, mas ao mesmo tempo nos dar alegria, orgulho, e é isso que a Miel tenta fazer. Olha só, uma coisa importante que eu achei é que vocês são economia criativa, tá? Exato. Mas aí outra coisa que, além de economia criativa, lógico, tem todo esse processo. As pessoas às vezes não entendem um termo, a gente vai falar um pouco economia criativa, tá? Fica aí. Mas o que mais me encantou, assim, sendo extremamente honesta, porque o Will sabe que eu sou dessas. Eu não consigo fechar meu bico. Certo. Mas aí, olha que coisa linda, gente. Semiárido paraibano, que tem gente lá fora. Até quando, não sei se você chegou a ver uma novela que eles lançaram agora, Rancho Fundo, né? Sim, sim, sim. Mas, assim, aí veio toda uma discussão que ainda tem aquele velho estereótipo completamente otário de que o semiárido é um lugar só tem seca, só tem cabeça, esqueleto de cabeça de boi, né? E de repente você vem aí com flor, com abelha, com mel. Exato. Como é esse processo? Realmente, assim, o semiárido, ele consegue trazer tudo. Fala um pouco para mim sobre Bem, isso. eu sou bem idealista, mas e também por ser idealista, também sou crítico de algumas coisas. E me fazia confusão quando nós íamos para a fazenda, que as pessoas da terra diziam: o combate à seca. Não existe combate à seca. Enfrenta a seca. Se adapte. Então o que é que nós fazemos? Nós arranjamos forma de criar produtos vindos da natureza sem industrializar. Como? O sertão, aqui, na realidade, João Pessoa, o Nordeste, mas sobretudo o sertão, sofre muito com duas estações, a época das chuvas e a época da seca. Isso. Certo? Então o que acontece? Tal como nós, humanos, sofrimos com falta de chuva, também os animais. Então quando as abelhas enfrentam uma época de sem chuvas, elas não conseguem produzir. Conseguem produzir mel e néctar e não conseguem alimentar-se. Então eu criei uma rotina, adaptei uma rotina para nós, que foi: eu não preciso de ser sanguinário em relação ao mel. Eu quero que as minhas abelhas tenham uma vida tão saudável como a minha. Então, na época de fartura, eu colho o mel. Na época de seca, eu preservo o mel, deixo lá estar para as abelhas, porque assim eu consigo criar colmeias fortes. Se eu estiver sempre colhendo o mel, as abelhas estão sempre trabalhando feito doidas, chegam na caixa de abelhas e veem: não tenho mel, vou procurar outros pousos. Então, porque as abelhas precisam de duas coisas fundamentalmente. Elas precisam de flor e de água. Sim. Numa época de seca, não tem água. Verdade. E numa época de seca não tem flor. Então, se elas não tiverem alimento, elas vão embora. Porque você não consegue adestrar uma abelha. Sim, verdade. Então, é um bicho meio passional. Então, ela não está. É bem passional. Então, e também se você for com muita frequência à caixa, você vai achar a abelha. Então, nós criámos uma rotina lá com os apicultores, em que foi: na época de seca, nós preservamos as caixas. Nós não mexemos as caixas, fazemos vistorias higiênicas, que são acompanhamento de vigilância dos parques das colmeias, para perceber se estão tombadas, se houve praga que invadiu, se houve algum animal que derrubou caixas. Chamam-se visitas higiênicas, em que a gente acompanha o desenvolvimento da colmeia. Na época de fartura, época de chuvas, nós colhemos o mel. Isso é muito interessante, porque eu tenho uma baixíssima taxa de abandono de colmeias. Normalmente, na época de seca, chega a ser 30%, ou seja, 30% das caixas de abelha. É pouco, é um terço só. Mas o que acontece é que as pessoas, quando têm poucas caixas de abelhas e que nós recolhem muito mel, chega ao ponto, às vezes, de nem ter mel, nem tem abelha, nem tem caixa, acaba-se tudo. Então, nós criamos esse padrão aí, de sustentabilidade. Ao preservar as caixas ficam lá estáveis, as colónias ficam mais fortes, e você acaba por criar uma economia meio até sustentável dentro dessa época de combate à seca, que não é um enfrentamento. Então muda o paradigma. Continua a ser uma época difícil, mas torna-se menos árdua, por assim dizer. Olha, mas como é que na prática também, uma outra coisa que eu tenho um pezinho como repórter de economia, então não tem como eu deixar de pensar em relação a isso. Qual o impacto disso na cadeia econômica do sertão? O mel é um negócio muito interessante. Eu não sei se vocês sabiam, provavelmente não,
Mas a maior parte do mel do Brasil é produzido no Nordeste. Não sabia. Sobretudo De verdade, não no sabia. Piauí, no Maranhão, no Nossa, Ceará, bem na fresquinho, Paraíba. Né? Bem fresquinho. E então existe muito mel nestas regiões, sendo que ele não é comercializado por aqui, ou seja, não é comercializado no Nordeste. Apesar de ser produzido no Nordeste, ele é comercializado geralmente por São Paulo, Minas Gerais. Só que Aí a riqueza se vai, né? a riqueza se vai. E eu percebi que havia essa migração de fluxo. Eu sou economista, como eu disse no início, então o que é que eu vi? Eu tinha lido uma tese de um Nobel que disse que a melhor forma de desenvolver uma economia é gerar dinheiro dentro dessa economia. Ou seja, não faz sentido Super eu verdade. gerar o dinheiro em Catoé e enviar o dinheiro a São Paulo. Não faz sentido. Porque aí eu vou continuar a esvaziar, Pobreza e miséria. a esvaziar as populações. Então o que é que eu fiz? Com orgulho, eu decidi que o mel da Mielo é o mel feito na Paraíba. Inclusive Sim. no rótulo diz produzido na Paraíba. Nossa, Para, que como é legal. um orgulho. Uhum. Porque a gente defende a origem do produto, certo? E não é por ser um produto do sertão, do alto sertão, que tem que ser um produto escondido. Antes, pelo contrário, deve ser valorizado. Até porque o nosso produto que chega nos Estados Unidos chega como mel brasileiro de São Paulo, sendo que às vezes é colhido em Catoé da Rocha. Ai, Sim. meu Deus. Entendeu? Sim. Então eu entrei nessa cadeia de valor, não para desequilibrar as coisas, mas para dar valor ao que nós produzimos. Por isso é que no rótulo, na parte frontal, diz produzido na Paraíba. Paraíba, olha que Que legal. orgulho, gente. Olha, a gente precisa, inclusive, parar, repensar certos valores que, infelizmente, o Will é de São Paulo, radicado aqui. O Gonçalo é de Portugal. De onde você é lá de Portugal, Eu Gonçalo? sou de Lisboa, mas eu morei em outros países já. Então, essa cultura então. nacional existe, mas eu reconheço os valores de cada região, certo? Tem que preservar. Pois é. Olha só, mas o que me incomoda ainda é muito essa questão da baixa autoestima que o paraibano ainda tem de achar que tudo que vem de fora é legal, tudo que é nosso é ruim. Meu Deus, que mente pequena. A gente não pode mais. Para de pensar assim, criatura. A gente tem que valorizar o que é nosso, o que é da terra. Verdade. E eu tô muito grato, né, Carol, por ter o Gonçalo aqui trazendo essa proposta nova, né? A conversa de hoje tá bem doce, né, gente? Super. A gente, quando chegou aqui no estúdio, teve uma sacolinha recheada de coisas deliciosas. Olha aqui, gente, biscoitos artesanais também. E quem mandou pra gente foi o pessoal da Confeitarte. A Márcia Cavalcante cria tudo isso com muito carinho, né? Doces e sobremesas. E um produto que eu queria destacar são os bolos, Carol. Olha que coisa maravilhosa. Carol vai falar um pouquinho de como se dá, como é feito as inspirações desses bolos dessa forma. Olha só, algumas pessoas já conhecem essas imagens, né? Não, gente, a gente também pode dizer que isso é muito especial, porque também é economia criativa, tá? Então, esses bolos aí, eles são todos pintados à mão, gente. E claro, olha só que diferencial legal. Existe toda inspiração em grandes artistas. Exato. Entre ele, o Van Gogh, que eu amo, que é um pintor. Quem não conhece, vai procurar no Google, pelo amor de Jesus, e não me faça passar vergonha, tá? Procura agora. Van Gogh, que é um grande, assim, nossa senhora, um artista holandês, né? Que é muito famoso por, infelizmente, as obras dele realmente só ganharam fama e trouxeram muita grana só depois que ele faleceu, né? É uma pena, mas tá aí a obra e é coisa linda. Olha os bolos como são super bem feitos. Esse aqui eu acho que é o Jardim de Monet. Não, senhor, esse aí é Van Gogh. Eu tô sem óculos, tá? Vocês me perdoem. Mas daqui eu tô vendo que é Van Gogh, uma inspiração ali. Eu tô vendo Noite Estrelada. Noite Estrelada de Van Gogh. Mas eu tô sem óculos. Volto a repetir, eu tô sem óculos. Tô vendo só um pedacinho, mas né? Pronto, muito bem. E aí tem, se o Cauã puder passar, e a premiado imagem... também, ó, Cake Awards, ó, muito premiada, a Márcia Cavalcante. Não, parabéns, fora, Márcia, pelo seu trabalho. isso é a beleza, fora o sabor. Exatamente.
Cauã, você consegue botar outro? Pronto. Olha lá, o Jardim de Monet. É Monet, esse aí. Ó, aquela espremendo os olhos para poder enxergar, mas é Monet sim, Uhum. tá? E ele botou também um de Gustav Klimt, que é o artista que eu sou mais, além de Van Gogh, é esse, Gustav Klimt, Ah. O Beijo. É. Ai, amo essa obra, gente, vocês não Amo, têm amo. noção. Belíssimo, olha o requinte que esse bolo traz para você. Fora fora da terra, eu não sei nem o que explicar. Olha, e ela deixou esses biscoitinhos aqui, a gente já vou oferecer até ao Gonçalo aqui. Vai lá, na Gente, fé, que é gostoso muito de verdade. bom. Tá aprovado, Gonçalo? Aprovadíssimo. Olha aí, Carol, já provou? Já provei. E assim, é incrível, é uma explosão de sabor na boca, gente. Vocês precisam ir lá no Instagram, que eu vou deixar aqui para vocês, embaixo da descrição, o Instagram dessa delícia toda, não só dos bolos e doces e biscoitos, mas também aqui da Mielo, que é uma marca que vocês precisam conhecer, Com tá? certeza. Vamos voltar lá. Então, Gonçalo, as velas eu fiquei apaixonada, assim. Mas aí você também trouxe outra coisa aqui que eu super queria mostrar, que ele também tira o extrato do própolis, né? Que é hoje um produto que, assim, já está sendo reconhecido Uhum. como uma coisa Vários que benefícios, né? vários benefícios, principalmente, se eu não me engano, me corrija, tá? Para o sistema autoimune. Exatamente. O que acontece? Uma caixa de abelhas, ela tem normalmente 500 mil abelhas. Uma caixa saudável de abelhas tem 500 mil abelhas. O que é que 500 mil. O que acontece se uma abelha gripar? Gripam os 500 mil. Contaminam? Assim, Entende? todas, né? Então o que é que as abelhas inventaram? Elas inventaram uma resina chamada própolis, que quer dizer em latim defesa da casa. Prop de defesa em latim e casa própolis. Então, e essa defesa é como se fosse uma resina que impermeabiliza as fissuras nas caixas. Então faz com que não entrem pragas para dentro das caixas. Então a caixa é um ambiente sagrado para uma abelha. É tanto isso que não há nenhuma abelha que morra dentro da caixa. A abelha, quando quer procriar, a abelha rainha sai para o voo nupcial. A abelha... Voo nupcial, gente. Olha que coisa. Eu tô imaginando. São bem especiais. Olha, coisa incrível. Muito Gonçalo, eu especiais. preciso dizer que minha cabeça funciona. Talvez você não conheça esse desenho, porque você não é daqui, mas tinha um desenho, tá, gente? Talvez quem seja daí da minha Fantástico Mundo de geração. Bob. Cala a boca, eu ia dizer. Oh, meu Deus. Fantástico Mundo de Bob. Minha cabeça funciona exatamente igual, velho. Né? Tanto que a gente estava aqui no esquenta, preparando todos os instrumentos, ajeitando a mesa para vocês e coisa e tal. E ele falava de mel, e a abelha, eu cantando a música lá do Caetano Veloso, abelha rainha, faz de mim, né? Não vou cantar, porque vocês sabem, minha voz é fraca, ruim. Mas, olha, quando eu penso na abelha rainha, eu penso em quem? Queen Bee. Se você não tá ligado, é o apelido da Beyoncé. Aí minha cabeça de Fantástico De Mundo Bob. de Bob, imagina logo a Beyoncé de vestido de noiva no palco, assim, voando para fazer, O né? voo O voo da abelha rainha, que é a Beyoncé. Imagina a loucura do ser humano. Vai, Gonçalo, desculpa. Não, relaxa. Eu até agora entrei nessa viagem também. Portanto, e então as abelhas elas preservam muito a caixa e elas, tanto como têm esse voo nupcial, também têm o voo da morte. Ou seja, elas saem para morrer. Eita, voo da morte. Em que o último voo delas, elas se preparam, saem da caixa e não voltam para a caixa. Elas não morrem na caixa. Ai, A caixa é o ambiente sagrado delas. E, portanto, há essa resina, esse própolis. E há diversos. Por exemplo, o Japão gosta muito do nosso própolis verde, que é produzido geralmente em Minas Gerais, que é de uma flor específica, que é o alecrim do campo, em que é um bom bactericida. E durante a pandemia foi identificado que o própolis vermelho, sobretudo no nordeste do país, fundamentalmente em duas regiões específicas, que é ali nos mangos de Maceió e em Natal, há uma planta chamada rabo de bugio que faz com que a seiva, o própolis, seja vermelho.
e verificou-se que é um excelente aliado para a imunidade. Então, o que é que se identificou? Fizeram-se algumas correlações e perceberam que tens muitos benefícios. Só que o própolis, apesar de ser um produto muito saudável, às vezes o gosto é meio indigesto, assim meio amarguinho. Aí o que é que eu fiz? Contratei um laboratório farmacêutico e disse, olha, eu gostaria que o meu própolis fosse apresentado em duas formas. Da forma tradicional, que é extrato de própolis, ou então em cápsula. E a gente lançou essa cápsula aí. É a possibilidade de você consumir própolis numa cápsula sem a parte ruim de ingerir. Extela o sabor que é Exatamente, desagradável. exatamente. Né? Assim, não é muito palatável. Né? Não, porque é um sabor meio amargo. Até é meio estranho, porque a resina é tipo, eu amarga. não acho tão ruim. Eu também volto a repetir, eu sou uma pessoa meio complexa. Tu gosta? Mas eu gosto. O gostinho. Eu gosto de É. Gonçalo, assim, a marca, ela se apresenta de uma maneira muito bonita também. E eu imagino que tem tenho certeza que tem uma parte muito importante de divulgação, né? Exato. Como você trabalha isso no Instagram, como você apresenta esses produtos, né, para as pessoas em geral e as personalidades que você traz, né? Você faz campanhas publicitárias, você traz atrizes, né, personalidades. Eu lembro que teve uma campanha, não lembro qual foi a campanha, mas que teve a Maiana Neiva, né, que é uma artista nossa, paraibana, né? Um beijo, Maiana Neiva, que ela fez a campanha. Conta um pouquinho como se deu essa campanha com a Maiana Neiva. A Miel é um produto da Paraíba, com orgulho da Paraíba. E Maiana é uma das atrizes de maior destaque da Paraíba, certo? Que tem presença em diversas novelas, diversos seriados Netflix, diversos filmes. Exato. E em função de uma amizade em comum, eu apresentei os produtos e ela adorou. As coisas boas, elas chegam, né? Para algo né? bom. Ela achou muito interessante, a gente tirou algumas fotos, fez algumas viagens em conjunto para dinamizar alguns produtos e foi um sucesso. Porque é interessante em que a gente mostra o facto de ser da Paraíba, não tem que ser escondido. E a ideia é mostrar o melhor que a gente tem. A Miel é uma marca de mel da Paraíba. Existem outras, certo? Orgulhosamente, nós dizemos que somos da Paraíba. Maiana, orgulhosamente, agora inclusive está lançando um álbum próprio, assim como já escreveu também um livro para crianças. Orgulhosamente ela diz que é da Paraíba, orgulhosamente ela fala com sotaque, certo? Ela não mascara o sotaque, ela não quer dizer por ser brasileira não é da Paraíba, que é de São Paulo. Não existe isso, certo? Nós não temos que renegar as nossas identidades. Perfeito. Ela fala com orgulho. E, inclusive, eu vou mostrar também aqui em primeira mão, nós fizemos uma gravação de uma música, uma regravação, na realidade, com uma cantora com um sotaque puramente paraibano, uma cantora de João Pessoa. Ficou muito lindo, viu, gente? Que é a música Meu Mel. Meu Deus do céu. Aí a Carol já vai ficar... Meu mel, não diga adeus. Pronto, exatamente. E aí essa campanha nós fizemos, vai ser lançada agora durante o mês de maio. E a gente pede inclusive ajuda vossa para divulgar, certo? Claro. As melhores estrelas que nós temos, que neste caso é a minha esposa, os meus filhos e a minha sogra. Sim, olha aí quem vai estar estrelando a campanha. Mas aí, nessa campanha, vocês já vão ter alguma coisa específica? Porque maio, segundo domingo de maio, Dia das Mães. Exatamente. Já vai ter uma campanha específica para as vai mães? ter. Nós começamos anúncios na televisão, vamos também fazer produtos, alguns shorts no Instagram, nossas campanhas, compor um desconto, algumas lives, de forma a dinamizar o apelo e a importância da mãe. Porque uma colmeia, no fundo, nada mais é que uma mãe, uma abelha rainha, que toma conta de toda a sua colónia. Sim. Então acaba por ser um paralelismo muito interessante. Uma mãe é uma abelha rainha. Inclusive, digo em tom de brincadeira, quem manda lá em casa é a abelha rainha, que é a patroa. Certíssimo. Essa campanha vai ser lançada em breve? Vai ser lançada a partir do dia 1 de maio. 1 de maio. E vai durante todo o mês de maio. E ela vai aparecer aonde? Vai aparecer nos intervalos da Globo Rural, certo? Aqui na Paraíba. Arrasou. Não só na Paraíba, né? Paraíba Globo Rural. e de todo o país. O programa ele atinge nível nacional. Neste momento o Globo Rural é um programa assistido por diversas gerações. É verdade. É verdade. Tanto dos mais antigos aos mais novinhos. É verdade. E agora o agro que é Eu pop, assisto. Ah. Sim. certo? Aquele
som de entrada é um ritual, a gente corre para a televisão, não é? Exato. Então a ideia é juntar essa parte, a fraternidade da mãe com o mês da mulher e também com o rural, que é a essência da miel, que é um produto. E vai passar no país inteiro. Vai passar no país inteiro. Olha aí, gente, a miel tá da Paraíba para o mundo, né? Para o Brasil inteiro e aí para o mundo também. E onde a gente pode encontrar os produtos Mielo? Pronto. Nós temos diversos pontos de loja. Aqui na Paraíba nós temos 70 pontos de loja, 70 pontos de venda, mas para além disso nós temos também no nosso site e no nosso Instagram. Ou seja, basta entrar em contato connosco na nossa loja virtual e a entrega é em 2 dias. Então tem a loja virtual, olha só que legal. Temos todos os produtos em estoque, de imediato, taxa de frete reduzidíssima, de R$15, qualquer localidade aqui dentro de João Pessoa. Gente, não dá para ficar sem consumir um mel de primeiríssima qualidade, né? Feito por Isso. quem entende, né? Quem pesquisou, quem trouxe o mel num nível superior, né? A ideia é mostrar que nós temos produtos de excelentíssima qualidade, de muita pureza, com um grau de pureza elevadíssimo, feitos na terra, certo? Sem dúvida. Tem que dar valor ao que é nosso. Herdado agora, mas é nosso também, né? É verdade, é verdade. E as abelhas proporcionando tudo isso, né? Exatamente. Olha, As abelhas são essenciais à vida, só que a gente às vezes tem tem medo das abelhas. Isso. Mas as abelhas, elas atuam em forma de defesa, certo? Sim. Não sei se vocês sabiam, mas quando a abelha ferroa alguém, ela se sacrifica. Ou seja, porque quando ela bota o ferrão, ela deixa só o ferrão e o intestino. Ou seja, perdão, ela na mesma hora, ela dá a sua vida para combater o agressor. Isso. Então, E defender a colmeia. e defender com meia. Nós lá na Fazenda, nós temos um projeto de pesquisa com 3 universidades. Pronto, eu ia perguntar justamente isso, né? Vocês têm um projeto que aí provavelmente essa gama de produto que você tem hoje, talvez até... Vai crescer. Isso. A minha preocupação quando eu comecei a cuidar e a criar a miel, a idealizar a miel, era que apesar de haver muita vontade, havia muito pouco conhecimento. Não havia dificuldades de manejo, não sabia quais as rotinas higiênicas das abelhas, não usavam roupas apropriadas e então era uma coisa meio traumática, sabe? A pessoa ia às abelhas, visitar as abelhas, e era ferroado, fugia, entendeu? Era um comportamento meio traumático. A primeira vez que o nosso apicultor foi nas abelhas, ele entrou e disse: você precisa de macacão? Eu disse: não, eu tenho a minha roupa. Eu fui ver. Quando eu descobri a qualidade da roupa dele, disse: não tem condição. Comigo, posso não trabalhar dessa forma. Tem que ser macacão, EPI, bota isolada, ou seja, tem que ter as proteções devidas. Isso. Porque a partir do momento em que você tem todos os instrumentos para tornar um produto viável, você tem que botar tudo em cima da mesa. Ou seja, você tem que botar a qualidade do produto, a qualidade dos insumos, a qualidade do seu corpo de trabalho e, sobretudo, zelar pela a saúde de todo o ecossistema. Então, lá na fazenda, nós tínhamos muito mato, muitas abelhas, mas não havia essas regras padrão. Então, nós submetemos um projeto ao CNPq, é um instituto de pesquisa no Brasil, financiado pelo Governo Federal, e nós recebemos uma bolsa muito importante, R$200 mil para pesquisa. Hoje nós temos 11 pesquisadores lá na fazenda, com uma visita regular a cada 15 dias, tanto pós-doutorados, pós-graduandos, pós-mestrados, em que tem de todo tipo. Nós temos zootecnistas, nós temos pessoas do grupo de engenharia alimentar, engenharia bioquímica, em que elas analisam os comportamentos das abelhas e fazem coisas tão interessantes como perceber se no sertão aquelas plantas que nascem naquele período específico, se elas são boas ou más para gerar mel e aí produzir a campanha, ou seja, saber quantas vezes se deve estar a caixa de abelhas sem elas considerarmos um ambiente invasor. Então, esses conhecimentos que são pouquíssimo divulgados, a gente está padronizando e vamos divulgar de forma aberta ao público até para poder incentivar a produção de abelhas. Para vocês terem uma ideia, o país mais produtor de mel, o maior país produtor de mel na Europa é a Ucrânia, mas está em guerra.
Então, Estamos perdendo, né? eles estão sobrevivendo, Aham. não estão preocupados com as Sim, abelhas, que certo? Então, existe verdade. um declive muito grande na produção de mel na Europa. Então, o mel brasileiro e o mel argentino têm tido uma ascensão brutal, porque sabe que é um mel com muita qualidade, muito próximo da natureza, pouquíssimo industrializado e que está chegando na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, com um produto de alta qualidade e sem quaisquer riscos, tanto para o ecossistema como para as pessoas, é por aí. Ou seja, a gente consegue trazer um produto criado no sertão e botando no Canadá. Chique, né? Chiquérrimo. Chiquíssimo. E ainda volta a repetir, tem sempre a história da pegada de que, acima de tudo, você está envolvendo a sustentabilidade, né? Você está envolvendo coisas que são necessárias para a preservação, digamos assim, até do meio ambiente mesmo. Porque Exatamente. eu já escutei, não sei se é verdade, tá? Eu vou perguntar para tirar essa dúvida para você. Eu já ouvi falar que assim, se as abelhas morrerem, a humanidade vai morrer junto, porque vai ser. Como é que isso? Isso é mentira? É fato? Atribuem essa frase a Einstein, certo? Certo. Essa frase dizem que é de Einstein porque, na realidade, é fácil entender porque eu acho difícil dimensionar o número. Dizem que em 4 anos a humanidade colapsa se não houver abelhas. Sim. Mas o que acontece vamos pensar lá atrás. Se não houver abelhas, não há fecundação das flores e de frutificação dos frutos. A Se não houver fruto, polinização. não há alimento. Se não houver alimento para os animais, não consome. Então, tudo começa lá atrás nas abelhas. É tanto, há um documentário muito interessante no Netflix chamado Rotten, e o primeiro episódio é sobre abelhas. Então, e mostra no finalzinho, uma última cena muito interessante, é alguns chineses pendurados num escadote com um cotonete fecundando flor, porque há tanto agrotóxico na China. Nossa. Que eles dizimaram as abelhas. Então eles usam um cotonete com um ferómono para beijar as plantas e para ser frutificação. É muito interessante esse negócio, porque você mostra como é importante a gente não invadir o meio ambiente. Ou seja, a China tem uma população de muitos bilhões de pessoas, certo? Hoje é o segundo país mais populoso do mundo, atrás da Índia. Só que chega ao ponto em que há tantos agrotóxicos, que agora a moda não é agrotóxica, é defensivo. Sim. Certo? E então eles fizeram com que eles precisam de aumentar a população, só que usam tantos defensivos que as abelhas morreram. Então hoje eles têm mesmo que fazer o papel da abelha. Chega a ser meio irónico isso. E uma coisa interessante, e que tem estado muito na moda, é que as abelhas acaba por ser uma terapia, um momento de muito de relaxamento. Então eu até digo em brincadeira à minha esposa, há 3 pessoas famosas que mexem com abelhas. O Leonardo DiCaprio, o David Beckham e o Gonçalo Vicente. Sensacional. É verdade, inclusive há um documentário no Netflix que é com o Beckham, e a primeira cena é o David Beckham, que é um jogador inglês. Sim. Dizendo a Vitória, que é a mulher dele, a ex-Spice Girl, disse: a Vitória adora o meu mel. Porque é um negócio muito rocha. As abelhas entrando, saindo. Então eu digo em tom de brincadeira, mas. E Leonardo DiCaprio, fala. O Leonardo DiCaprio é a mesma coisa. Eu costumo-se fazer. Há uma brincadeira, um amigo meu, que acabou por ser um amigo em comum, eu disse: o Leonardo DiCaprio tem 2 coisas semelhantes com você. Uma, ele gosta de doce, e segunda, ele gosta de abelhas. Parece que são essas 2 coisas em comum, não é? Pode ser outras. Exato. Mas é muito interessante porque uma abelha se você olhar em câmara lenta, é um bicho que não foi projetado para voar. É uma abelha, a morfologia do corpo dela é bobinha, as penazinhas eram as asazinhas são proporcionais para o corpo. Dizem que há uma frase quando a pessoa entra no centro da NASA, lá nos Estados Unidos, agora não me recordo da cidade, em que dizem que a abelha não sabia a abelha não foi desenhada para voar, mas não sabia e fez. Então é mais ou menos a mesma coisa, ou seja, ela não sabe. Mas se você vir uma gravação em câmara lenta, inclusive tem esse exemplo no nosso vídeo no Instagram, em que a abelha é mais ou menos, não é muito airosa, não, é assim meio tronchazinha, meio descoordenada, mas a vontade dela de promover
prover a caixa de abelhas, produzir mel, esculpir o favo. Uhum. Ela mostra que, apesar dela não ser muito prendada, certo? Ela acaba por ter um talento que permite com que toda a colónia viva e que transmita tantos benefícios para nós. Ou seja, tem o mel, tem o própolis, tem a joia real e tem as velas. Perfeito, Tá, para a gente encerrar, eu tenho uma questão aí. Então, você tem esses produtos maravilhosos, mas dentro da área, claro, tem o bem-estar, tá onde? Presente? Nas velas. E aí, beleza, você falou em geleia real, eu acho que, inclusive, lembrou de uma grande marca que diz que bota geleia real. Existe essa perspectiva de vocês também começarem a produzir dermocosméticos ou Nós cosméticos? estamos lançando isso. Inclusive, a gente começou a fazer uma demanda da esposa da minha prima, melhor, da prima da minha esposa, em que ela falou da joia real. E no projeto de pesquisa, eu gostaria de inserir esse projeto de joia real. Que a joia real é, como eu disse há pouco, o leite materno, mas é o elixir da juventude, certo? E Olha então, o problema é, não há magia. Uma caixa de abelhas, ela produz no máximo 50 gramas. Ela produz 50 gramas de joia real e produz, normalmente, as minhas caixas de abelhas produzem entre 40 a 50 kg de mel. Ou seja, é muito pouco joia real para muito mel. Só que o problema lá na fazenda, na minha fazenda e nas fazendas semelhantes, e nas pessoas que trabalham com mel, é que eles preocupam-se mais com o mel. O mel é um produto mais imediatista. A pessoa colhe mel e vende mel. Só que a colmeia tem diversos produtos e a joia real é um produto dos quais nós podemos investir. Inicialmente, nós estamos lançando 2 produtos, que é a joia real in natura, tem que ser conservada na geladeira, e a pessoa come uma pequena colher de chá, 1/4 de uma colher de chá, certo? De Nossa, manhã. bem Bem pouquinho, mas é um elixir da juventude. Não esqueça que uma abelha vive 30 dias e a abelha rainha vive 4 anos. Senão vai querer recuar ao ventre da sua mãe, não é? Mas é um poderoso elixir, ou pelo menos dá um freeze aí na sua evolução genética, certo? Sim. E temos, para além disso, de uma forma mais confortável, também a joia real oleofilizada, que é em cápsula. Porque em casa você consegue consumir na um cápsula. quarto de no- colher, quem é que vai conseguir medir isso? Exatamente, mas por exemplo, numa viagem, no Muito dia a mais dia, prático. você tem cápsula. Então vai ter esses 2 lançamentos que vão lançar também sem maio. Já Olha, finalizando o design, porque nós caprichamos muito no design da embalagem. E Eu percebi. dá para perceber. É. tem que ser a única forma da gente se movimentar. Se eu estou lançando uma marca nova, é muito difícil. Nós sabemos que a economia não está maravilhosa, certo? É duro, todo dia a pessoa vê os preços aumentando, Isso. então dificilmente as pessoas vão querer comprar um produto sem conhecer. Isso. Só que se houver um produto com um design muito atraente, a pessoa fica mais tentada ainda. Então eu capricho muito no design das minhas embalagens e muitas vezes a gente submete a concursos de design, tem inclusive até avaliantes também 2 concursos de design, tanto este mel com favo e o mel outro que é o mel picante, em que nós decidimos, nós caprichamos tanto nos nossos produtos que até a embalagem a gente quer que seja premiada, seja destacada. E essa é uma forma também da pessoa chegar na gôndola do supermercado, ver o mel e dizer, pá, eu não acredito que este mel é produzido na Paraíba. Entendeu? Sim. Porque é muito chamativo, Sim. muito bonito e ao mesmo tempo tem esse Qualidade. branding e essa qualidade. Olha, eu estava catucando aqui o Instagram e eu vi que tem produtos lá a partir de R$ 25. Confere? Exatamente. Ou seja, o nosso mel é um produto da terra. Ou seja, não adianta nós colocarmos valores muito elevados, certo? Porque aí vai repelir as pessoas. O objetivo é que as pessoas se identifiquem e se conectem com a nossa marca. A Mielo é uma marca própria, é como se fosse um filho meu. Então eu desejo que a Mielo seja um produto amado e reconhecido. Mas para haver esse tipo de conexão, não pode ser um preço tão intocável. Não é para ser admirado, é para ser consumido, entendeu? Possível, Não né? é possível. E R$ 25 é muito razoável para o produto que nós temos. Só o pote. E depois, engraçado, não sei se vocês repararam, mas todos os potes são feitos de vidro com tampa de alumínio. Ou seja, quando Sim. você acaba o mel, você reutiliza. Ou seja, Também. para não haver essa pegada Adoro. ecológica. É realmente sustentável. Então a ideia foi todo o projeto ser uma coisa muito, muito equilibrada, muito natureza, mas ao mesmo tempo
com bastante requinte, se me permite a falta de humildade. Mas Não, tudo certo. A gente percebe. Pra que ser humilde, Não né? precisa. O seu produto, ele é Na genial. verdade, é ter orgulho do que você faz. Exato, certo? exato. Gonçalo, eu amei conhecer a Mielo e amei conhecer você. Foi recíproco, muito obrigado. Eu vou deixar aqui o Instagram para quem está assistindo a gente. Ainda estamos ali na live. Tá a rolando gente- ainda, ó. Oh, que legal, gente. Pena que a gente daqui, eu mesmo não consigo ver conseguindo nada. enxergar. Eu mesmo ó, não tô conseguindo. Mas tudo bem. Depois vocês podem entrar lá no Instagram aqui da Mielo. Basta botar Mielo, Mielo, que você já encontra, já aparece lá para vocês, tá? E aí vocês jogam as dúvidas para a galera, tá? O pessoal do atendimento lá do marketing, né? Vai atender Já o pessoal vai responder legal, vocês bem pessoal de direitinho. vendas. Mas como forma de agradecimento, eu gostaria de lançar aqui uma informação que vocês não sabem. Opa! Eu criei um cupom de desconto com o vosso nome. Ah, O vosso cupom de desconto, o nome do podcast com 10, vai dar 10% de desconto em todos os produtos. 10%, olha que legal. Surpresa, hein? quem vai comprar? Eu, Seremos os primeiros. né? Muito obrigado, muito obrigado, Cupom, muito obrigado. Beleza Pode, estilo pode, e você vai ter 10% de desconto. Pronto. Que negócio fantástico. Gonçalo, ó, Eu é que a gente agradeço. amou, tá? Amigo, muito obrigado. Foi enriquecedora esclarecer. Eu já tinha vontade, né, de trazer o Gonçalo aqui com o produto dele. Já havia comentado com a Carol, né? Então, eu vejo nos olhos da Carol que ela ficou feliz com a riqueza desse produto, como você explica, né? A genialidade que foi, tudo isso foi pensado e foi criado, entendeu? Então, eu queria agradecer realmente de coração por essa parceria, Eu que agradeço. pelo cupom de desconto, né? A nossa audiência vai amar muito isso, né? Eu tenho certeza. Isso, Carol. Gente, ó, dá aquela moral pra gente, vai, se inscreve no canal, deixa o like. Se puder seguir o canal que a gente tem agora no Instagram também. Canal não, né? O perfil que a gente tem no Instagram, Isso. né? Beleza, pode, estilo pode. Basta botar também, vai aparecer. Então dá essa moral pra gente, vai, porque aí a gente percebe que o trabalho da gente, né, tá sendo apreciado. Isso é Olhado, visto, acariciado, muito né? importante para que a gente consiga se motivar a continuar fazendo, trazendo isso para vocês, tá? Então, assim, beijo no coração. Muito obrigada ao estúdio aqui, Estúdio Wincast, Cast, Cauã, aqui especial. nosso. Olha, ele tá fazendo. Vocês não estão vendo, mas ele tá fazendo coraçãozinho para vocês. A voz mais sexy da Paraíba. E Valdemir Ribeiro, que é aqui, Exato. ó, o nosso produtor, né? No final da conta. Exatamente. Valdemir, super valeu, abração para Valdemir. E beijo. Próximo episódio a gente vai trazer mais coisa bacana, legal para vocês, tá? Conheçam a Mielon, degustem desse produto maravilhoso e até a próxima, pessoal. Valeu, vamos dar um tchauzinho. Valeu! Tchauzinho.